Prezados alunos, estamos novamente aqui no Ambiente EAD e na oportunidade estaremos no nosso diálogo, na nossa conversa no dia de hoje, falando um pouco sobre a unidade 5. Unidade essa presente no Ambiente EAD. Na verdade, a obrigatoriedade do ensino do cultura afro nas escolas, ela é muito recente. Ela surgiu por volta de 2003, a partir de algumas discussões a nível estadual e federal, e partindo inclusive dos próprios municípios, a fim de discutir em diversos níveis escolares a questão da cultura africana no Brasil, visto que a grande maioria da população brasileira, inclusive no último censo, é afrodescendente. Então, na verdade, quando nós falamos que a respeito da Lei 10.634/03, que rege sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro nas escolas, nós afirmamos que ela é baseada principalmente numa legitimidade de um movimento iniciado em vários setores da sociedade civil, relacionado à necessidade de discutirmos de maneira mais aberta a questão do preconceito, da discriminação e todo o envolto que o tema nos propõe na atualidade. Então, na verdade, nós falamos que, para a gente entender um pouquinho a respeito daquilo que a gente vivencia na atualidade, é necessário que falemos um pouquinho a respeito da história da África. Lá no ensino fundamental e médio, acredito que todos vocês viram alguma coisa sobre África. Infelizmente, o que a gente vê lá na história, talvez um pouco na sociologia, ela é muito pouco em relação à extensão da cultura africana e da perspectiva histórica, vamos dizer assim, desse grupo. Então, na verdade, quando nós falamos em história da África, a primeira coisa que nós aprendemos lá no 6º ano de ensino fundamental é que a África é o berço da humanidade, né? Isso é uma coisa óbvia, hoje já é comprovado, inclusive, que o homem americano ele é advindo da África. Uma coisa interessante é a gente perceber que antes da formação dos reinos africanos, dos países africanos, a divisão territorial geográfica da África, nós tínhamos, na verdade, diversas comunidades, diversas tribos, clãs, talvez, né, relacionados ao próprio grupo familiar. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que a África é uma mesclagem, uma variedade cultural imensa, baseada, inclusive, em pediguins linguísticos, em dialetos próprios, né, numa valorização de determinados grupos com características totalmente diferentes de outros grupos próximos. Então, nesse sentido, o brasileiro, na atualidade, ele tem talvez uma visão negativa da África, exatamente porque observa a África como um país, né? África não é país, África é continente. E essas variedades, elas são necessárias serem estudadas para que a gente possa perceber, inclusive, as diferenças de um país em relação ao outro. Se, por exemplo, nós falarmos aqui da poligamia, nós podemos dizer, inclusive, que alguns países africanos ainda hoje permanecem com os hábitos poligâmicos, permanecem, por exemplo, com práticas e rituais de iniciação sexual, mas isso, com o passar do tempo, óbvio que a cultura modifica, isso foi modificado. Uma outra visão que a gente tem muito negativa da África na atualidade é que a África é um continente extremamente pobre. E nós vamos mudar um pouco essa perspectiva através de algumas análises que a gente pode fazer por aqui. Se vocês observarem, por exemplo, esse mapa presente aqui no nosso quadro, nós vamos perceber que a África hoje é um continente de uma riqueza mineral enorme, não só ouro, manganês, ferro, zinco e etc. Para vocês terem uma ideia, Moçambique, um país no sul da África, ali que faz divisa com a África do Sul, ao sul de Moçambique, próximo a Maputo, que é a capital,
nós vamos observar que é uma região, principalmente o norte de Moçambique, mais precisamente a província de Tete, é hoje ocupada por uma empresa brasileira que é a Vale do Rio Doce, né? E a Vale do Rio Doce está exatamente na África com uma exploração mineral. E observem vocês que os mesmos problemas enfrentados pelo Brasil na atualidade em relação ao meio ambiente, em relação à exploração do terreno, da geografia territorial, em relação à extração de minério, já está acontecendo em África. É bem interessante a gente observar também que essa história da África, ela é então variada. Claro, encontramos algumas áreas ou alguns países com determinadas regiões que ainda permanecem numa pobreza extrema, mas devemos, por exemplo, fazer uma análise mais profunda nesse sentido, na medida que nós observamos que algumas capitais africanas, algumas cidades africanas se destacam economicamente. Poderia citar, por exemplo, aqui Luanda, né, a capital de Angola. Mas o mais interessante, eu acho que aquilo que mais assola a África na atualidade é a questão da má distribuição de renda. Se a gente for ver, por exemplo, já que eu citei Angola, José Eduardo dos Santos, o atual presidente, aliás, um ditador aí há 20 e poucos anos, tem uma filha que é uma das filhas mais ricas da África. Então, o domínio econômico por parte de um grupo faz com que a grande maioria seja muito pobre. E é exatamente essa minoria que os meios de comunicação nos repassam. É interessante também percebermos que valorizar esses grupos excluídos, miseráveis, eu diria, pode ser também uma forma das ONGs, né, das políticas africanas, de conseguirem verbas a nível internacional para investimento nos países. Então, na verdade, a gente tem que analisar a África no contexto atual com um pouco de cuidado e não generalizar a África nos referindo à pobreza apenas, à exclusão, ao HIV, o alto índice de HIV, as formas de rituais. Quer dizer, hoje nós sabemos que as capitais, algumas delas se destacando em relação à suposta colonização branca. Universidades, por exemplo, sendo destacadas, como por exemplo na África do Sul. Claro que alguns países, nessa variedade cultural, por exemplo, alguns países do norte, né, Egito, Marrocos, Argélia, tem uma característica cultural talvez muito diferente do centro e sul africano, principalmente que são países, na grande maioria, da religião muçulmana. Então são hábitos muito diferentes dos brasileiros, por exemplo. Mas aqueles que se adaptam ou que se adaptaram à civilização europeia, né, eles tiveram ou têm uma vida, vamos dizer assim, muito parecida com a vida do brasileiro, inclusive o próprio clima. Uma coisa interessante a respeito dessa geografia africana também é a gente analisar as diversas, a própria era do imperialismo, né? A corrida dos países europeus em conseguir parte desse território a fim de explorar, visto que naquele período já viram que o continente africano ele era propício a um enriquecimento muito grande, né? Inclusive a exploração de mineral. Então, na verdade, quando a gente fala história de África, é importante a gente analisar o que a gente vem à cabeça de imediato. Eu acredito que todos vocês aí do lado de lá já pensaram, será que a professora não vai falar sobre escravidão? A primeira coisa que vem à cabeça nossa é a escravidão africana, né? Interessante também a gente observar o seguinte: a escravidão africana, ela existiu mais de 300 anos. Ela, inclusive, é um dos recursos de alta lucratividade dos negociadores. Agora, o porquê da escravização de negros? Se a gente for pensar exclusivamente no caso do Brasil, nós vamos ver, a início, a utilização do português de índio. Vem a ideia que nós aprendemos aí na escola de que índio não adaptou ao serviço. Eu digo lá, calma lá, ou
pera lá, né? A coisa é muito além disso. Índio não era lucrativo. Você ter um trabalho de domesticar esse índio, de catequizar esse índio, de acurralar esse índio em presídios. Uma curiosidade a vocês, aqui próximo de nós tínhamos um presídio próximo ali a Visconde do Rio Branco. Inclusive aqui em Murié nós tivemos um dos maiores aldeamentos indígenas do Brasil, com uma média de 100 índios, por isso, aqui na nossa localidade. E com um contato muito grande com os coroados que viviam do lado de lá da margem do rio Pomba. Então, na verdade, escravizar índio e fazer o índio trabalhar não era lucrativo e podia dar um certo trabalho. Africano não. Africano ele era excelente marceneiro, excelente ferreiro, excelente pedreiro e tudo que fazia, fazia bem feito. Então, além disso, gerava altos lucros. Então, o tráfico atlântico ele se transforma em algo rentável, valioso, que valeria a pena apenas tanto para o atravessador que morava lá, quanto para aquele que revendia aqui. Então, não queremos dizer com isso que não tenha existido, por exemplo, outras formas de escravidão. Existiu escravidão branca. Se você pegar, por exemplo, aí a Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vai ver isso. Mas também vem a ideia, não existiu escravidão na África? Existiu. Africano escravizando africano. Só que não da forma do comércio tal como foi feito aqui. E, né, na América Central, nos Estados Unidos, na América do Norte e daí por diante. Né? Eu acho importante a gente reforçar isso porque surge a ideia de uma inferiorização do escravo e descendente em consequência da cor. Então, na verdade, o conceito de cor acaba determinando no século XIX o conceito de raça. Raça foi um conceito utilizado aí, se vocês pegarem, por exemplo, o Darwin, a gente vai ver ele reforçando essa ideia da existência racial para humanos. Hoje nós sabemos que a coisa não funciona bem assim, né? Nós sabemos que a raça, ele define, eu trouxe até uma definição interessante aqui do Kabengele Munanga, que é um grande antropólogo africanista, hoje ele mora em São Paulo, foi professor durante muito tempo da USP. Ele vai dizer o seguinte: o conteúdo da raça é morfobiológico e da etnia é sociocultural, histórico e psicológico. Um conjunto populacional dito raça branca, negra e amarelo pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia é o conjunto de indivíduos que histórica ou mitologicamente têm um ancestral comum, têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram geograficamente no mesmo território. Então nós afirmamos que o conceito de raça, no século XIX, ele é utilizado como referência para grupos humanos. Hoje nós sabemos que isso não existe mais. Nós sabemos que seres humanos nós nos referimos à etnia, exatamente pela a variação cultural, linguístico, territorial, religioso e etc.